A primeira dúvida que inquieta tantos corações é: por que Deus permite o sofrimento mesmo dos justos? Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos ensina que essa pergunta acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos. Jó, no Antigo Testamento, foi justo diante de Deus e ainda assim sofreu perdas inimagináveis. Saúde, família, bens, tudo lhe foi tirado. Os mártires da Igreja, homens e mulheres que entregaram suas vidas por Cristo, também experimentaram dores extremas. E até o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, sofreu a cruz. Diante disso, o Papa nos convida a compreender que o sofrimento, longe de ser um sinal de abandono, é muitas vezes o caminho misterioso pelo qual Deus realiza uma obra maior. Ele nos explica que o sofrimento não vem de Deus, mas é consequência do pecado que entrou no mundo. Contudo, quando aceito com fé, o sofrimento pode se tornar lugar de encontro com o próprio Cristo crucificado. É nesse momento que o mistério se revela. A dor, que parecia sem sentido, torna-se instrumento de purificação, de crescimento espiritual e de união com o coração de Jesus. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que, ao sofrerem, se revoltam e se afastam de Deus, sem perceber que é justamente naquela hora que Ele está mais próximo. O Santo Padre nos recorda as palavras de São Paulo: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Eclímuri 1:24. Isso significa que o sofrimento unido a Cristo adquire valor redentor. Quantas mães que oferecem suas dores pelos filhos não se tornam instrumentos de salvação dentro de suas famílias? Quantos enfermos que rezam em silêncio, oferecendo sua cruz, não sustentam a Igreja invisivelmente? O sofrimento não é inútil. Quando oferecido, ele se transforma em oração, em graça, em luz para o mundo. Papa Leão XIV insiste que Deus não nos pede para amar a dor em si mesma, mas para transformar a dor em amor. Ele não deseja o sofrimento dos seus filhos, mas permite que ele exista para que aprendamos a depender totalmente dele e para que participemos do mistério da cruz. Cristo não eliminou o sofrimento do mundo, mas se fez presente nele, dando-lhe sentido. Por isso, nenhum justo sofre em vão. Todo sofrimento acolhido em fé se torna semente de eternidade. Assim, a resposta do Papa é clara. Deus não é indiferente à dor dos justos. Pelo contrário, Ele a transforma em caminho de santificação. O sofrimento que hoje parece peso insuportável, amanhã se revelará como coroa de glória diante do trono eterno. E é por isso que Papa Leão XIV, em Lágrimas, pede: não se escandalizem diante da dor, mas unam-se ao coração de Cristo crucificado, pois na cruz está escondido o segredo da ressurreição. A segunda dúvida que surge no coração de muitos fiéis é: rezar todos os dias é mesmo necessário, se Deus já sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos? Papa Leão XIV, em Lágrimas, responde com ternura que a oração não existe para informar a Deus, mas para transformar a nós mesmos. O Senhor é onisciente, conhece cada pensamento antes que seja pronunciado, cada lágrima antes que seja derramada, cada desejo antes mesmo que se forme em nosso coração. Se a oração fosse apenas uma lista de pedidos, de fato não faria sentido diante de um Deus que tudo sabe. Mas a oração é muito mais. É o fio que mantém a alma ligada ao céu. É o diálogo que nos une ao Criador. É a respiração da vida espiritual. O Papa recorda que Jesus, no Evangelho, nunca disse: não precisem rezar, porque o Pai já sabe de tudo. Pelo contrário, ele nos ensinou a orar com insistência, como a viúva que não se cansava de pedir ao juiz, como o amigo importuno que bate à porta até ser atendido. Ele nos ensinou o Pai Nosso, não para repetir fórmulas sem sentido, mas para nos colocarmos diariamente na dependência amorosa do Pai. Cristo, que é o Filho eterno, passava noites inteiras em oração. Se ele, que já estava em perfeita união com o Pai, se recolhia para rezar, como nós ousaríamos pensar que podemos viver sem oração? Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que acreditam que uma oração ocasional é suficiente.
ou que basta lembrar de Deus em momentos de necessidade. Mas a alma que não reza diariamente adoece, perde a intimidade com o Senhor e se torna vulnerável ao pecado. Rezar todos os dias não é sobre convencer Deus a agir, mas sobre manter o coração desperto, humilde e dependente. É como acender uma chama. Se não a alimentamos constantemente, ela se apaga. O Santo Padre ensina ainda que a oração diária é como o pão de cada dia. Assim como o corpo precisa de alimento constante, a alma também precisa se nutrir do diálogo com Deus. Sem isso, a fé enfraquece, a esperança se dissolve e a caridade esfria. Deus sabe do que precisamos, mas deseja ouvir nossa voz, porque ama a relação pessoal com cada filho. Ele não se cansa de nós, não se incomoda com nossas repetições. Pelo contrário, cada palavra sincera é como o perfume que sobe ao céu. Assim, a resposta é clara. Sim, é absolutamente necessário rezar todos os dias. Não porque Deus precise de nossas palavras, mas porque nós precisamos desse encontro. Papa Leão XIV insiste: rezem, mesmo quando não sentirem vontade. Rezem, mesmo quando parecer que Deus está em silêncio. Cada oração é um passo rumo ao céu. Cada súplica é um elo que fortalece a corrente que une a alma ao seu Criador. A terceira dúvida, que ao longo dos séculos gerou debates e até divisões entre cristãos é: Jesus está realmente presente na Eucaristia ou é apenas um símbolo? Papa Leão XIV, em lágrimas, responde com firmeza e ternura: na Eucaristia não temos apenas um sinal, mas o próprio Cristo vivo, inteiro, presente em corpo, sangue, alma e divindade. O Papa recorda que essa é a fé da Igreja desde os tempos apostólicos, não uma invenção posterior, mas o coração pulsante do Evangelho. Ele nos leva de volta ao cenáculo na última ceia, quando Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Mattheus 26:26. Não disse: isto representa, ou isto simboliza, mas afirmou com clareza: é o meu corpo. E tomando o cálice, declarou: este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Essas palavras, repetidas em cada missa, são promessas eternas. Não são metáforas, mas realidade divina. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, e ambos se transformam no próprio Cristo, oculto sob as aparências humildes. Papa Leão XIV chora porque vê muitos católicos que já não acreditam plenamente nesse mistério. Alguns tratam a Eucaristia como simples rito, outros a recebem sem reverência, sem preparação, como se fosse apenas um gesto simbólico. Mas ele insiste: aquele que se aproxima do altar toca o próprio Deus vivo. Não é teatro, não é lembrança, é o céu que desce à terra. O Santo Padre recorda também os inúmeros milagres eucarísticos ao longo da história, sinais visíveis que confirmam a presença real de Cristo. Em Lanciano, na Itália, uma hóstia consagrada se transformou em carne e o vinho em sangue. Em Santarém, Portugal, uma hóstia sangrou em pleno ato de profanação. Até hoje, cientistas confirmam: trata-se de tecido humano, de sangue verdadeiro, sempre com o mesmo grupo sanguíneo de Cristo. Esses milagres são gritos do céu para reacender a fé dos corações incrédulos. O Papa nos lembra que a Eucaristia é alimento de vida eterna. Quem comunga não apenas recorda Jesus, mas recebe em si mesmo sua vida divina. É o remédio contra a morte espiritual, o fogo que aquece a alma fria, a força que sustenta na luta contra o pecado. Sem a Eucaristia, a fé se apaga. Com ela, a fé floresce. Por isso a Igreja ensina que a missa é o centro da vida cristã. Ali o sacrifício da cruz se torna presente de modo incruento, e o mesmo Cristo que morreu e ressuscitou vem ao nosso encontro em cada altar. Assim, a resposta é clara: Jesus está realmente presente na Eucaristia. Não como ideia, não como memória, mas como realidade viva. Papa Leão XIV, em lágrimas, insiste:
Ajoelhem-se diante da hóstia consagrada, porque não estão diante de pão, mas diante do Senhor do Universo. Acreditem, e verão milagres em suas vidas, pois quem recebe a Eucaristia com fé, recebe o próprio céu em sua alma. A quarta dúvida que inquieta muitos corações é: a confissão ao Padre é indispensável, ou posso pedir perdão diretamente a Deus? Papa Leão XIV, em lágrimas, responde com clareza que sim, todo fiel pode e deve pedir perdão diretamente a Deus em sua oração pessoal, porque Ele é Pai misericordioso que escuta o coração arrependido. Mas, ao mesmo tempo, Cristo quis que o perdão dos pecados tivesse também um canal visível e concreto: o sacramento da confissão, através do ministério dos sacerdotes. Essa não é uma invenção da Igreja, mas um mandato direto de Jesus, que após a ressurreição, soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jubro 20, 22, 23. O Papa nos ensina que essa passagem é decisiva. Jesus deu aos apóstolos e neles aos sacerdotes o poder de absolver pecados em seu nome. Isso mostra que a confissão não é apenas um diálogo com Deus, mas um encontro sacramental no qual Cristo age visivelmente por meio da Igreja. Ao ajoelhar-se diante de um padre, não estamos confessando diante de um homem comum, mas diante de Cristo, que usa o sacerdote como instrumento de sua misericórdia. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que abandonaram o sacramento, acreditando que basta falar com Deus em silêncio. De fato, a oração de arrependimento é importante, mas não substitui o poder da absolvição sacramental. Quando vamos à confissão, não recebemos apenas o perdão invisível, mas ouvimos as palavras concretas: eu te absolvo dos teus pecados. Essas palavras não vêm do Padre, mas do próprio Cristo. É um alívio profundo que dá paz ao coração, certeza de que a culpa foi apagada e de que a graça foi restaurada. O Santo Padre lembra ainda que o confessionário é lugar de cura espiritual. Ali não apenas somos perdoados, mas recebemos força para lutar contra o pecado, conselhos para crescer na virtude e graças especiais para resistir às tentações. Quantas almas já não foram libertas de escravidões antigas ao se confessarem com sinceridade? Quantos corações não saíram leves como nunca antes após ouvirem a absolvição? É o abraço do Pai que se torna palpável e audível. Assim, a resposta é equilibrada. Sim, podemos pedir perdão diretamente a Deus, e Ele nos ouve. Mas é no sacramento da confissão que esse perdão se concretiza plenamente, porque foi o próprio Cristo quem assim o quis. Papa Leão XIV, em lágrimas, insiste: não tenham medo da confissão. Ali não há julgamento humano, mas abraço divino. Ali o sangue de Cristo lava suas almas e devolve a paz que o mundo não pode dar. A quinta dúvida, talvez uma das mais comuns entre católicos e não católicos, é: por que a Igreja Católica venera Maria e os santos? Isso não é idolatria? Papa Leão XIV, em lágrimas, responde com a sabedoria da tradição da Igreja: venerar não é adorar. A adoração, chamada de latria, pertence somente a Deus. É Ele quem criou, redimiu e santificou. É Ele quem sustenta todas as coisas. Nenhum santo, nem mesmo a Virgem Maria, ocupa o lugar de Deus. Mas a Igreja ensina que a honra que damos aos santos é diferente. Chama-se dúlia, uma veneração que reconhece a obra de Deus na vida deles. E a Maria, Mãe de Deus, damos uma honra especial chamada hiperdulia, porque nela a graça atuou de forma única, tornando-a Mãe do Salvador. O Papa nos lembra de um exemplo simples. Quando alguém beija a fotografia de um ente querido, não está adorando papel e tinta, mas expressando amor pela pessoa que a imagem representa. Do mesmo modo, quando veneramos uma imagem de Maria ou de um santo, não estamos atribuindo poder à madeira ou ao gesso, mas elevando nosso coração a quem eles representam. O respeito que damos a essas imagens
vai diretamente para Cristo e para os amigos que ele santificou. Papa Leão XIV chora porque muitos, por não compreenderem essa distinção, acusam os católicos de idolatria. Mas ele recorda que já no Antigo Testamento, Deus ordenou a Moisés que fizesse imagens dos querubins sobre a Arca da Aliança. Êxodo 25:18. E também mandou levantar a serpente de bronze no deserto, pela qual os israelitas eram curados. Êxodo 21:8. Se Deus tivesse proibido toda e qualquer imagem, não teria ele mesmo ordenado tais coisas. O que é proibido é adorar uma criatura como se fosse Deus. Mas honrar os santos é honrar a obra de Deus em suas vidas. O Santo Padre acrescenta que os santos não são intermediários que tiram o lugar de Cristo, mas intercessores que nos ajudam a chegar até Ele. Assim como pedimos a um amigo que reze por nós, também pedimos aos santos que intercedam diante de Deus, pois estão vivos na glória do céu. Eles não competem com Cristo, mas refletem sua luz. Maria, em particular, não é deusa, mas a mãe que nos leva pela mão até Jesus, repetindo em cada geração: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, a resposta é clara. A Igreja não pratica idolatria, mas distingue entre adoração e veneração. Honrar Maria e os santos é reconhecer a graça que Deus derramou neles e, ao mesmo tempo, pedir que rezem por nós. Papa Leão XIV, em lágrimas, conclui: não tenham medo de amar Maria e os santos. Quanto mais vocês os honram, mais glorificam a Deus que fez maravilhas em seus filhos. E lembrem-se, todo santo aponta para Cristo, e Maria, mais do que todos, nos conduz ao coração do Filho. A sexta dúvida que pesa no coração de muitos é: se Deus é amor, por que existe o inferno? Papa Leão XIV, em lágrimas, responde que essa é uma das perguntas mais difíceis, mas também uma das mais necessárias para compreendermos a justiça e a misericórdia de Deus. O inferno não é uma invenção da Igreja para amedrontar, mas uma verdade revelada pelo próprio Cristo, que falou mais sobre o inferno do que qualquer outro no Evangelho. Jesus usou imagens fortes, fogo eterno, trevas exteriores, ranger de dentes, para nos mostrar que a condenação existe e é consequência da rejeição deliberada ao amor de Deus. O Santo Padre explica que Deus é amor infinito, mas também é justiça perfeita. Ele nos criou livres, e essa liberdade é um dom precioso, mas também uma responsabilidade. O inferno existe porque o amor verdadeiro não se impõe. Se alguém escolhe rejeitar a Deus até o fim, ele respeita essa escolha. O inferno não é tanto uma punição externa, mas o resultado da decisão de viver eternamente separado do Senhor. Como dizia Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O amor precisa ser aceito para produzir vida, e quem o rejeita, escolhe a morte eterna. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que tratam o inferno como mito, como se fosse apenas uma metáfora. Mas ele insiste: negar o inferno é negar a própria seriedade da vida. Se não houvesse condenação, então nossas escolhas não teriam peso, nossos pecados não teriam consequência, e a cruz de Cristo teria sido inútil. Mas Cristo morreu justamente para nos salvar do inferno, para abrir de novo as portas do céu, que estavam fechadas pelo pecado. Ignorar essa realidade é desprezar o sacrifício do Salvador. O Santo Padre também nos ensina que o inferno não foi criado para o homem, mas para os anjos rebeldes que se revoltaram contra Deus. Mt 25:41. Contudo, quando a criatura humana escolhe seguir o mesmo caminho da rebeldia e do pecado mortal sem arrependimento, acaba por compartilhar desse destino. É por isso que Maria, em Fátima, mostrou aos pastorinhos uma visão terrível do inferno, não para condenar, mas para alertar. Milhões de almas se perdem porque não rezam, não se arrependem e não confiam na misericórdia de Deus. Assim, a resposta é clara. O inferno existe não porque Deus não ame, mas porque Ele ama tanto que respeita até a nossa recusa. Ele nos oferece continuamente sua graça, mas não força ninguém a aceitá-la. Papa Leão XIV,
em lágrimas, conclui: o céu é para todos, mas só entra quem diz sim ao amor de Deus. O inferno é a triste consequência de dizer não até o fim. Escolham a vida, escolham Cristo, e não temerão jamais as trevas eternas. A sétima dúvida que brota no coração dos fiéis é: a oração tem poder de mudar a vontade de Deus ou só muda o coração de quem reza? Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos ensina que esta questão toca o mistério da providência divina, onde a liberdade do homem e a soberania de Deus se encontram. Ele explica que a vontade de Deus é perfeita, imutável em sua essência, porque ele já contempla toda a história desde a eternidade. No entanto, esse mesmo Deus que tudo conhece e tudo governa, quis incluir nossas orações no plano da salvação. Ou seja, quando rezamos, não forçamos Deus a mudar seus desígnios, mas participamos ativamente deles, como filhos que colaboram com o amor do Pai. O Santo Padre recorda que a Escritura está cheia de exemplos onde a oração parece mover a mão de Deus. Quando o povo de Nínive se converteu e jejuou, Deus suspendeu o castigo que havia anunciado por meio de Jonas. JN 3:10. Quando Moisés intercedeu pelo povo infiel no deserto, o Senhor não os destruiu, mas perdoou sua traição. Ex 32:14. Esses relatos não significam que Deus mudou de ideia como um homem indeciso, mas que, em sua misericórdia, ele já havia preparado que a oração sincera e a penitência se tornassem condição para o perdão. Assim, a oração não altera a vontade de Deus, mas a faz se realizar de modo misericordioso em nossa vida. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que rezam sem fé, acreditando que suas palavras não têm valor, como se fossem apenas desabafo psicológico. Mas ele insiste: cada oração sincera sobe ao céu como incenso diante do trono de Deus. Nenhuma súplica é em vão. A oração muda sim o coração de quem reza, porque o torna humilde, dependente, confiante. Mas também tem eficácia real, porque Deus, em seu amor, se deixa tocar por seus filhos. É como um pai que, ao ouvir o pedido da criança, decide atender, não porque não tivesse pensado nisso antes, mas porque desejava justamente a confiança daquele pedido. O Santo Padre explica ainda que Jesus nos encorajou a rezar com insistência, garantindo: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Má 7:7. Se a oração não tivesse eficácia real, Cristo não teria dado tamanha ênfase a ela. Ele mesmo, no Getsêmani, rezou com lágrimas de sangue, mostrando que até o Filho de Deus se colocou em diálogo com o Pai. Sua oração não eliminou a cruz, mas a transformou em caminho de vitória. Assim, a resposta é dupla e harmoniosa. A oração muda, antes de tudo, o coração de quem reza, tornando-o capaz de acolher a vontade divina, mas também faz parte do plano de Deus que muitas graças só sejam concedidas mediante a súplica perseverante. Papa Leão XIV, em Lágrimas, conclui: rezem sempre, porque cada oração abre uma porta do céu. Vocês não convencem Deus, mas se deixam convencer por Ele, e nessa entrega, milagres acontecem. A oitava dúvida, tão dolorosa e atual, é: a Igreja ainda é santa mesmo com tantos escândalos cometidos por homens? Papa Leão XIV, em Lágrimas, responde que sim, a Igreja é e sempre será santa, porque sua santidade não depende da fraqueza ou dos pecados dos homens, mas da presença viva de Cristo, que a sustenta e a conduz pelo Espírito Santo. Ele nos recorda que a Igreja é o corpo místico de Cristo, composta de membros humanos frágeis e pecadores, mas santificada pelo sangue divino derramado na cruz. O Santo Padre nos lembra que desde o início a Igreja sempre carregou em si tanto a santidade quanto as feridas. Entre os 12 apóstolos escolhidos por Cristo estava Judas, que o traiu, Pedro, que o negou, e os outros, que fugiram na hora da cruz. E ainda assim, foi com esses mesmos homens, frágeis e falhos,
que Cristo edificou sua igreja. Isso mostra que a santidade da igreja não se apoia na perfeição moral de seus membros, mas na fidelidade de Cristo que prometeu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mite 16:18. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que, escandalizados pelos erros de alguns pastores ou fiéis, abandonam a igreja, como se ela tivesse perdido sua essência. Mas ele insiste: não confundam a santidade da igreja com os pecados de seus filhos. Os homens falham, mas a igreja permanece santa, porque sua alma é o Espírito Santo. Assim como um hospital pode ter médicos que erram, mas continua sendo lugar de cura, também a igreja pode ter membros pecadores, mas permanece sendo o lugar onde os sacramentos curam, onde a palavra de Deus ilumina, onde Cristo se entrega vivo na Eucaristia. O Santo Padre também recorda que os maiores santos nasceram no seio da igreja, justamente em tempos de grandes escândalos. São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila e tantos outros foram luz em épocas sombrias, mostrando que, quanto maior a crise, mais Deus suscita santos para restaurar sua casa. Isso prova que a santidade da igreja não é uma ilusão, mas uma realidade que atravessa os séculos, sustentada pela graça. Assim a resposta é clara. A igreja continua santa, não porque seus membros sejam impecáveis, mas porque Cristo a purifica constantemente. É santa nos sacramentos, na doutrina, na intercessão dos santos, na presença real de Jesus. É santa porque, apesar das quedas, continua sendo o caminho que nos conduz à salvação. Papa Leão XIV, em lágrimas, conclui: amem a igreja como mãe, mesmo quando ferida. Não a abandonem por causa das falhas humanas, porque é nela que Cristo os espera. As feridas da igreja não apagam sua santidade, mas são sinais de que ela caminha na cruz até a glória da ressurreição. A nona dúvida, que ecoa em muitas mentes e corações, é possível ser salvo fora da Igreja Católica? Papa Leão XIV, em lágrimas, responde que esta questão precisa ser compreendida com equilíbrio, porque envolve tanto a misericórdia infinita de Deus, quanto a verdade única da Igreja fundada por Cristo. Ele ensina que a Igreja Católica é o sacramento universal da salvação, o corpo vivo de Cristo, a arca segura da graça, onde se encontram plenamente os meios que conduzem ao céu, a palavra, os sacramentos, a sucessão apostólica e a presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso a Igreja ensina que fora dela não há salvação plena, porque é nela que Deus colocou a plenitude dos tesouros espirituais. Contudo, o Santo Padre recorda que o amor de Deus é maior que nossos limites. Há muitos que, por ignorância invencível, não conhecem a Igreja ou não compreendem sua verdadeira identidade, mas buscam sinceramente a Deus e procuram viver segundo a consciência. A estes, o Senhor pode conceder a graça da salvação, não porque exista outro caminho paralelo, mas porque, de modo misterioso, até essas almas são alcançadas pelos méritos de Cristo e pela Igreja, mesmo sem o saberem. Papa Leão XIV chora porque vê muitos católicos que, ao ouvir que Deus pode salvar fora da Igreja, caem na indiferença, como se não fosse necessário viver plenamente a fé católica. Ele adverte: não se enganem, a salvação fora da Igreja é possível pela misericórdia de Deus, mas é incerta e perigosa. A salvação dentro da Igreja é segura, porque ali estão todos os meios da graça. Assim, abandonar a Igreja é colocar-se voluntariamente em risco, desprezando o dom mais precioso que Cristo nos deixou. O Santo Padre usa uma imagem: a Igreja é como a arca de Noé. Quem estava dentro foi salvo do dilúvio, quem ficou fora, pereceu. Hoje também a Igreja é a arca da nova aliança. Deus pode, em sua misericórdia, salvar alguns que não a conhecem, mas seria insensato desprezar a barca segura para arriscar-se nas águas revoltas do mundo. Portanto, a resposta é clara. A Igreja Católica é o caminho seguro da salvação, onde Cristo age visivelmente para conduzir suas ovelhas.
Fora dela, Deus pode agir de modos misteriosos, mas não nos foi dado outro meio certo além dela. Papa Leão XIV, em lágrimas, conclui: amem a Igreja e permaneçam nela com fidelidade. Ela é vossa mãe, vosso refúgio e vossa garantia de salvação. Não busquem atalhos incertos quando Deus já lhes deu o caminho seguro. A 10ª dúvida que sempre desperta temor e curiosidade é: o fim dos tempos está próximo? Como devemos nos preparar? Papa Leão XIV, em lágrimas, responde que ninguém sabe o dia nem a hora, como afirmou o próprio Cristo. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24:36. Por isso, toda tentativa de marcar datas ou prever sinais definitivos é vã. O que a Igreja nos ensina é que estamos sempre vivendo na expectativa da vinda do Senhor, seja no fim da história ou no fim de nossa própria vida. O Santo Padre nos recorda que o fim dos tempos não deve ser visto como uma ameaça terrível, mas como o cumprimento da promessa. Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos e instaurar definitivamente o reino de Deus. No entanto, ele chora porque vê muitos cristãos que vivem distraídos, como se tivessem todo o tempo do mundo, esquecendo-se de que cada dia pode ser o último. Ele insiste: não se preocupem em adivinhar quando será o fim. Preocupem-se em estar preparados todos os dias, porque para cada um, o fim pode chegar de repente. Papa Leão XIV explica que a preparação para o fim dos tempos não está em estocar alimentos ou temer catástrofes, mas em manter a alma vigilante, em estado de graça, unida a Cristo. O verdadeiro preparo é a vida sacramental, a oração constante, a prática da caridade, a vigilância contra o pecado. Ele cita as palavras de Jesus: estai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Leque 12:40. Isso significa viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com fé e confiança. O Santo Padre também recorda que os sinais descritos no Evangelho, guerras, pestes, divisões, perseguições à Igreja, não são datas marcadas, mas advertências de que o mundo está sempre em combate espiritual. Esses sinais já se manifestaram muitas vezes na história e continuarão até o retorno glorioso de Cristo. O importante não é identificar quando, mas permanecer firmes na fé. Assim, a resposta é clara: não sabemos quando será o fim dos tempos, mas devemos viver como se estivesse sempre próximo. O preparo é constante: confessar-se, comungar, rezar, vigiar, praticar o amor. O fim, para os que estão em Cristo, não é tragédia, mas triunfo. Papa Leão XIV, em lágrimas, conclui: não temam o fim dos tempos, temam viver sem Deus. Quem permanecer no Senhor verá o fim não como noite, mas como aurora. Pois o Cristo que virá em glória é o mesmo que já hoje bate à porta de seus corações.